Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, os fariseus perguntaram a Jesus sobre o momento em que chegaria o reino de Deus. Jesus respondeu: o reino de Deus não vem ostensivamente, nem se poderá dizer está aqui ou está ali, porque o reino de Deus está entre vós. E Jesus disse aos discípulos: dias virão em que desejareis ver um só dia do Filho do Homem e não podereis ver. As pessoas vos dirão: ele está ali, ou ele está aqui. Não deveis ir nem correr atrás, pois como o relâmpago brilha de um lado até o outro do céu, assim também será o Filho do Homem no seu dia. Antes, porém, ele deverá sofrer muito e ser rejeitado por esta geração. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos celebrando a memória do Papa São Leão Magno, doutor da Igreja. É o primeiro a receber o título de Magnum, grande. E sem sombra de dúvidas, estamos falando do maior Papa da Igreja até o período, até o século V. O maior Papa até então. Nós conhecemos pouco da sua origem. Sabemos que ele nasceu por volta de 395 e que no mês de agosto de 440, isto é, com 45 anos, ele foi feito Papa, foi eleito Papa. Foi eleito Papa num período muito conturbado na Igreja. Conturbado exteriormente, porque os bárbaros estavam destruindo o Império Romano. Então, perseguições externas. Imagine, nesse período, os cristãos sofriam com a perseguição dos bárbaros, mas encabeçada por Átila, o chamado o flagelo de Deus. Átila era tão ruim, assim, e os seus eram tão cruéis, que os cristãos tinham preces pedindo a Deus que o livrasse de Átila. Isto é, nas preces litúrgicas estava incluída a prece: livrai-nos do flagelo de Deus, livrai-nos, Senhor, de Átila. Diziam as pessoas folcloricamente, mas para demonstrar a maldade desse homem, eles diziam que onde o cavalo de Átila colocava a pata, mato nenhum crescia. Isto é, tão ruim era o homem, tão temível era ele. Pois bem, então o Império Romano se esfacelando, se destruindo, os cristãos sofrendo com isso, com a perseguição externa, porque lembremos, estamos aqui no século V. Então os cristãos, o cristianismo já era a religião do Estado, já era a religião conhecida, reconhecida, mas ao mesmo tempo perseguições internas, problemas internos com as heresias. Nós tivemos no século IV, no início do século IV, nós tivemos as heresias que queriam contradizer a divindade de Jesus. Então o concílio de Niceia proclama que Jesus Cristo é Deus. Depois, a consequência disso, a tentativa de negar a divindade do Espírito Santo. O concílio de Constantinopla confirma a divindade do Espírito Santo. Jesus é Deus e o Espírito Santo é Deus. Vem o concílio de Éfeso. Aqui já estamos no início do século V, 431, que queria negar a única pessoa de Cristo, propagada por Nestório,
Em palavras simples, Nestório dizia que em Cristo existiam duas pessoas: a pessoa humana, gerada pela Virgem Maria, e a pessoa divina, a pessoa eterna, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Vem então o Concílio de Éfeso e confirma que em Cristo existe uma pessoa apenas, em duas naturezas distintas, mas uma única pessoa. Porque senão, se fosse verdade aquilo que Nestório estava dizendo, que a humanidade não entrou em comunhão verdadeira com a divindade, já que existiam duas pessoas justapostas, não existiria salvação para nós, já que a natureza humana nunca entraria em comunhão com Deus, estaria no máximo muito próxima. Vem então o Concílio de Éfeso e confirma que em Jesus Cristo existe uma única pessoa, mas em duas naturezas verdadeiramente completas. Jesus é verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus, e a Virgem Maria é a mãe de Deus, porque ela é a mãe, né, do Cristo inteiro. Ela é a Theotokos. Pois bem, aqui 431, lembra que São Leão Magno é feito Papa em 440, mas nesse período começa então também a surgir uma outra heresia, propagada por um monge chamado Eutiques, que dizia: tá bom, ok, então em Jesus Cristo existe uma única pessoa, a pessoa divina, só que essas duas naturezas, a natureza divina e humana, elas estão misturadas, elas estão, confundidas, elas estão tão juntas, que elas se misturaram e a natureza humana se perdeu na natureza divina. Imagine, isso também teria implicâncias na nossa salvação, porque se a natureza humana assumida por Cristo foi misturada e confundida com a natureza divina, no céu nós nos perderíamos, nós não seríamos nós. Seria mais ou menos como a ideia budista de salvação, uma gota d'água no oceano. O que é uma gota d'água no oceano? Ela se perde no oceano. E isso não é doutrina católica. Doutrina católica é o quê? Que nós seremos nós mesmos, glorificados, divinizados, cristificados, mas nós nos reconheceremos e nos distinguiremos uns dos outros, de modo que a Virgem Maria no céu é uma pessoa, Santa Teresinha, embora ainda não tenha ressuscitado, ela já é um eu, alguém com quem nós podemos nos relacionar. Ela não se perdeu em Deus. Imagine que alegria quando, com a graça de Deus, no céu nós chegarmos, e precisamos cooperar com a graça de Deus para que no céu cheguemos, nós iremos nos encontrar e nos reconhecer, iremos nos amar perfeitamente, enquanto aqui na terra as nossas limitações e os nossos pecados tornam imperfeito o nosso amor. Enquanto aqui na terra, devido às nossas imperfeições e os nossos pecados, nós somos inconstantes no nosso afeto, no nosso querer, no céu o nosso amor será perfeito, no céu o nosso afeto será constante, nós nos amaremos perfeitamente e amaremos de verdade a Deus acima de todas as coisas. Que maravilha, meus santos! E nós reconhecermos uns aos outros, reconhecermos os santos, reconhecermos os anjos, nós veremos e conheceremos São Miguel, nós veremos e conheceremos São Padre Pio, nós veremos e reconheceremos São José e a Virgem Maria, nós veremos e reconheceremos o Pai,
o Filho e o Espírito Santo. Pois bem, voltemos então. Então, São Leão Magno, ele vai falar, né, no chamado Tomos a Flaviano, vai falar claramente em que consiste a fé católica e essa distinção das naturezas de Cristo, que ele é verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus, numa única pessoa divina. Vocês podem encontrar isso no catecismo. Espero que todos vocês tenham catecismo em casa, né? Então vocês podem encontrar no catecismo, nos números, a partir dos números 464, 464, até o 469. No número 467, nós iremos encontrar essa afirmação aqui, que vocês podem depois ler em casa. Um só e mesmo Cristo Senhor, Filho único, um só Jesus, um só Filho de Deus, um só e mesmo Cristo Senhor, Filho único, que devemos reconhecer em duas naturezas, sem confusão, sem mudança, isto é, o Filho de Deus, ao se tornar o que não era, não deixou de ser o que era. Ele não era homem, mas quando ele se tornou homem, ele não deixou de ser Deus. Então não há mudança. Então, em duas naturezas, sem confusão, sem mudança, nem divisão, sem separação. A diferença das naturezas não é de modo algum suprimida por sua união, mas antes as propriedades de cada uma são salvaguardadas e reunidas em uma só pessoa. Então, afirmando a fé de sempre, a fé católica. Pois bem, meus irmãos, eu sei que é algo bem teológico, mas é importante que nós uma vez ou outra ouçamos algo e compreendamos alguma coisa a respeito disso, que é fundamental para a nossa fé, porque se nós negamos estes pontos, eles têm repercussão na soteriologia, isto é, na ciência que estuda a nossa salvação. Como será a nossa salvação? Pois bem, agora imagine aqui, o Império Romano caindo, os bárbaros invadindo o Império Romano, colocando em risco a salvação dos cristãos, e o Papa Leão Magno está preocupado, está atento em salvaguardar a fé. Embora o mundo esteja caindo lá fora, ele não perde os olhos do essencial. E isso, meus santos, disso nós não podemos nos esquecer. Nós não podemos deixar que as preocupações externas e válidas, porque é claro que o Império Romano ruindo era algo muito importante com o qual se devia ocupar, mas o Papa, embora se ocupasse disso, porque ele tratou desse problema da invasão do Império Romano, ele se ocupou pessoalmente disso, ele não se desocupou, ele não se esqueceu das necessidades espirituais. Então, a primeira coisa aqui que deve nos trazer à mente é o quê? Que as nossas ocupações lá fora, que as nossas necessidades lá fora, que os problemas que nós temos no mundo, embora sejam problemas reais e sobre os quais nós devemos nos debruçar, não nos devem afastar das nossas necessidades espirituais, não nos devem afastar da realidade de que nós temos uma alma e de que dela nós devemos cuidar, porque às vezes nós ficamos tão submergidos, tão mergulhados nas necessidades temporais, que nos esquecemos das realidades eternas, realidades temporais que têm repercussão eterna. É verdade, imagine se os bárbaros invadissem e destruíssem completamente o Império Romano,
a existência e a subsistência dos cristãos estava posta em perigo. Então é claro que era algo importante, mas uma coisa não pode negar outra. A gente tem os olhos numa realidade e o outro olho noutra realidade. Nós não negamos, nós não nos, estou dizendo desocupamos, mas não está me vindo a palavra que eu gostaria de dizer. Nós não fazemos pouco caso das realidades eternas e espirituais. Imagine aqui que enquanto o império estava sendo perseguido, o Papa estava preocupado com a sã doutrina dos cristãos católicos. E a pergunta é, meus irmãos, nós temos esta mesma preocupação? Nós que nos preocupamos com tantas coisas lícitas, eu não estou negando a liceidade. Por exemplo, nós vemos em tantos lugares do nosso país, as pessoas se levantando, gritando, indignadas. Ok, tudo isso é muito justo. A pergunta é, existe esta mesma preocupação com as realidades espirituais? Existe este mesmo empenho com as realidades sobrenaturais? Nós estamos tão preocupados, nós temos perdido o sono também, porque estamos nos encaminhando para a perdição, ou somos capazes de perder o nosso sono quando estamos preocupados com realidades políticas, econômicas, que é verdade, tem repercussão espiritual, mas não perdemos o nosso sono com as realidades eternas, com as realidades de Deus. Pois bem, meus irmãos, então isso deve nos trazer à tona esta preocupação. Primeiro, em primeiro lugar, as coisas primeiras e as realidades espirituais. Deus está sempre em primeiro lugar. Segundo ponto, meus irmãos, que deve nos levar à reflexão é o quê? Que embora hoje os cristãos não ponham, pelo menos não como um problema real, como um problema teórico, ninguém põe em questão a divindade de Jesus, ninguém põe em questão se Jesus tem uma pessoa ou duas pessoas, se Jesus tem uma natureza ou duas naturezas, ninguém está discutindo isso, mas os cristãos hoje em dia continuam com problemas teológicos sobre os quais nós precisamos nos debruçar. Isto é, hoje em dia não se está questionando isso, mas se questiona, por exemplo, a maneira de viver a própria sexualidade. Isto é, quantos cristãos que não se colocam o problema se Jesus Cristo tem uma natureza ou duas, se Jesus Cristo é Deus ou não é, mas se colocam a questão de por que é que eu não posso viver a minha sexualidade no namoro segundo a minha vontade? Porque eu não posso fazer tudo o que eu bem entender com o meu corpo? Por que não meu corpo e minhas regras? E meus irmãos, da mesma maneira que o Papa São Leão Magno, e é claro com ele, muitos outros padres e outros cristãos, estavam preocupados com a pureza da fé, que naquele contexto estava comprometida por aqueles pontos particulares. Hoje a pureza da fé está comprometida por estes outros pontos particulares, mas sempre a pureza da fé comprometida. E da mesma maneira que a negação daqueles pontos essenciais comprometeria a nossa salvação, a negação destes pontos essenciais da nossa fé compromete a nossa salvação. E a pergunta é, o que é que nós estamos fazendo? Será que nós também temos esta sabedoria e esta coragem de São Leão Magno, de mesmo em meio a tantas confusões, pregar o Evangelho com sabedoria e com coragem? Imagine, num mundo em que os cristãos começam a colocar em questão se existe mesmo pecado mortal, no mundo em que os cristãos começam a colocar em dúvida se
o pecado mortal é uma realidade, digamos, absoluta, se ela não é relativa, isto é, aquilo que era pecado mortal antes, pode não ser pecado mortal hoje. Ora, mas a realidade do pecado é uma realidade absoluta. O que era pecado ontem, continua sendo pecado hoje. Então, se antes a união de dois homens era pecado, a união de duas mulheres, né, a união sexual era pecado, e isso está atestado claramente na Sagrada Escritura e em toda a tradição da igreja, é claro que isso hoje continua sendo pecado. Mas vocês veem que existem não poucos cristãos que simplesmente negam isso, que simplesmente ignoram isso. Então percebe que antigamente os pontos que colocavam a doutrina cristã católica em crise eram uns. Hoje os pontos que põem em crise a doutrina cristã católica são outros, mas a doutrina cristã católica está sempre sendo posta em crise, e nós precisamos então, com clareza e com caridade, advertir, com clareza e com caridade ensinar, com clareza e com caridade pregar o Evangelho. E aqui, quando eu digo pregar o Evangelho com clareza e caridade, eu não me refiro apenas aos bispos e aos padres, mas a todos nós. Vocês sabem que vocês têm acesso a lugares e pessoas que nós padres não temos acesso. Os seus amigos, os seus companheiros de sala de aula, de trabalho, os seus familiares que não frequentam a igreja. E vocês não podem fechar os olhos, fazendo de conta de que aqueles problemas não existem, porque isso não é caridade. Ser movido pela caridade e não pelo amor próprio. Mas padre, mas se eu falar isso, eu vou atrair antipatia, eu vou atrair animosidade. É verdade. Mas se você tem caridade para com aquela pessoa, você vai fazer isso. Mas se você só tem amor próprio, egoísmo, desejo de sair bonito na fotografia, você não vai dizer nada, porque você não quer problema, você não quer animosidade nenhuma, você não quer embate, ter que explicar, ter paciência, falar uma vez, duas vezes, três vezes e outras vezes, mas continuar falando, porque eu quero a salvação daquela pessoa, tanto quanto eu quero a minha. Porque se São Leão Magno, e os outros bispos, e os outros padres que tanto lutaram, né, para fazer prevalecer a verdadeira fé, se eles estivessem preocupados apenas com a tranquilidade de suas vidas, nós não teríamos hoje fé católica. Se os cristãos antigamente estivessem preocupados apenas com a tranquilidade, com a comodidade, com o conforto em suas vidas, nós hoje seríamos hereges ou pagãos, não seríamos católicos. Se os missionários não estivessem preocupados em levar a verdadeira fé, porque sabiam que na verdadeira fé pode haver a salvação, que só na verdadeira fé pode haver a salvação, eles não teriam saído de tão longe e enfrentado tantos perigos e problemas para nos trazer a verdadeira fé. Então, meus irmãos, nós não podemos ficar de braços cruzados, porque a pureza da fé continua sendo posta em perigo. Quantos cristãos católicos, eles usam o dispositivo intrauterino, o DIU, que é abortivo, abortam porque, não, mas nessa situação é muito complicado, eu não posso ter essa criança. Isso acontece com pessoas que se dizem cristãs católicas, porque dizem, mas em alguma situação é compreensível interromper a gravidez, isto é, matar uma criança na barriga de uma mãe. Lembrando que a ONU, no dia 4 de novembro deste ano agora, logo após
o resultado das eleições, mandou uma carta para o Partido dos Trabalhadores, o PT, pedindo que fossem revogadas que fossem revogados os entraves que impedem os direitos sexuais e reprodutivos das meninas e mulheres. Por direitos sexuais e reprodutivos, entenda aborto. Entenda a liberação cada vez mais imoral da prática sexual e, consequentemente, o aborto. Carta lá que está, por exemplo, no site da ONU, pedindo, vamos liberar mais, vamos tirar esses entraves para que o maior número de pessoas tenha acesso, tenha direito de matar uma criança. Repare, quer dizer, e não tenham dúvidas, e aí ainda há cristãos que dizem, não gente, o padre pregue na igreja, quem não quiser abortar, não aborte. Ok, então eu não mato os meus filhos, mas fico tranquilo de outras pessoas matarem os seus filhos. É isso que vocês estão me dizendo? Que o católico ele não deve matar, ok, mas não se importe se alguém mata. Eu acho que se você passar pela rua e vir um pai ou uma mãe espancando o seu filho, você vai tentar evitar, mesmo que não seja o seu filho, mas o filho daquela pessoa. Eu acho que se você passar pela rua e encontrar alguém que está prestes a se jogar da ponte, você vai tentar evitar que aquela pessoa se jogue da ponte, porque você vai tentar salvar a vida daquela pessoa. E por que você não vai fazer o mesmo com a criança na barriga da mãe? Porque é que eu ouço tantos católicos dizendo, padre, para de ficar pregando contra o aborto, querendo que as leis contra o aborto não sejam aprovadas. Se os cristãos não abortarem, tudo bem, mas nós católicos não queremos apenas que os cristãos não abortem, nós cristãos católicos queremos evitar todos os abortos, porque as crianças na barriga de suas mães não tem quem por elas grite, e somos nós cristãos que devemos gritar, e devemos fazer com todas as forças, para que esta lei de matança de criança no ventre de suas mães não se instale no nosso país. Mas há cristãos católicos que cruzam os braços, que não se empenham nisso, ou até mesmo que isso praticam com o aborto propriamente dito, a pílula do dia seguinte, o DIU, as pílulas anticoncepcionais, e não estão nem aí. Não, mas eu acho que eu posso. Quer dizer, a doutrina cristã católica em risco. Hoje, repito, e com isso termino, pode ser que teoricamente as pessoas não estejam colocando o problema da divindade de Cristo, da unidade de pessoa e da duplicidade, das duas naturezas perfeitas e completas de Jesus Cristo, que Ele é verdadeiramente homem e que Ele é verdadeiramente Deus. Mas existe ainda hoje muitos problemas de fé, de doutrina, que nós cristãos precisamos nos debruçar, e para isso precisamos aprender. Se você, meu santinho, percebe que você não é uma pessoa desprovida de neurônios, que você sabe alguma coisa, eu queria dizer outra palavra, mas se a gente diz, as pessoas são tão melindrosas que com tudo se ofendem, então tá bom. Então, se você não é uma pessoa desprovida de neurônio, se você é uma pessoa que tem pelo menos o tico e o teco, que entram em contato e tiram algumas conclusões na vida, você pode pegar o catecismo e estudar a fé, para que você possa, conhecendo a fé católica, transmitir a fé católica, defender a fé católica, ensinar a fé católica, porque é na fé católica que se encontra a verdadeira salvação. E foi porque creram nisso que muitos cristãos morreram, foi porque creram nisso que muitos cristãos vieram de tão longe para nos evangelizar.
que nós não nos esqueçamos desta verdade que é fundamental para a nossa fé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.